Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimento a mesa, dirigida pelo ministro Valmir de Oliveira Costa e a minha colega Tereza Narras, gestora regional do Programa Trabalho Seguro aqui em São Paulo. Vejamos, primeiro ponto. A origem do nexo causal previdenciário é da lei da infortunística, e o seguro previdenciário é um seguro marcadamente social. Já a responsabilidade civil é direito privado, o interesse individual da vítima. Segundo ponto. No benefício acidentário, o nexo causal é muito mais elástico, porque ele veio para favorecer o segurado mesmo. Abrange, inclusive, a causalidade indireta. Pode vir uma bala perdida, cair um raio, não importa, que está coberto pelo seguro. Já a responsabilidade civil, o nexo causal, é mais restrito e abrange apenas eventos causados diretamente pelo causador, pelo empregador. Naturalmente, no exemplo citado pelo Valmir, não teria dúvida alguma da morte desse que foi lá cortar o gato, né? Porque ali o liame está perfeitamente identificável, né? Terceira questão. Lá no benefício acidentário, o nexo causal inclui o caso fortuito, força maior e fato terceiro, que não inclui, em princípio, há exceções, em princípio, não há, essas situações não estão abrangidas pelo nexo causal para fins indenizatórios. Ainda mais, na questão previdenciária acidentária, a culpa exclusiva da vítima não exclui o nexo causal. E aqui, na responsabilidade civil, a culpa exclusiva da vítima, também chamada fato da vítima, mais tecnicamente, exclui o nexo causal. Ainda mais, qual que é o objetivo do benefício acidentário? Prestações alimentares de sobrevivência. Já o objetivo da indenização é reparar os prejuízos dentro da principiologia da restitutio in íntegro. Ainda mais, no benefício acidentário, os valores são limitados, são tabelados, conforme previsto em lei. E aqui, na indenização, não é reparação total do prejuízo. Lá no benefício acidentário, a garantia é estatal. Independentemente do empregador não ter recolhido ou não, o INSS cobre. E aqui, na responsabilidade civil, o réu vai pagar conforme a sua capacidade econômica, pode ser executado e não ter nem como pagar. Então, resumindo, no benefício acidentário, aplica-se a teoria do nexo causal, da teoria da equivalência das condições. E aqui, na questão indenizatória, não está claro na doutrina, na jurisprudência, qual teoria aplicável. Estamos em busca de uma teoria. Tem sido aplicado, muitas vezes, critérios mais intuitivos. Mas vejamos aqui como que isso cria dificuldades. Segundo esse médico inglês, Schilling, o trabalho pode ser causa necessária. Trabalho pode ser causa necessária do adoecimento, no caso da silicose é um exemplo. O trabalho pode contribuir, mas não um fator necessário. E o trabalho pode provocar um distúrbio latente ou agravar uma doença já estabelecida. Então, veja bem, o trabalho pode contribuir, antecipar ou agravar uma doença. E nessa situação, o que fazer? Eu tenho discutido há muito tempo com os médicos do trabalho, eu leciono um curso de pós-graduação em Medicina do Trabalho. Conversado com ele os riscos que levam ao adoecimento. E fui montando uma tabelinha nessas aulas, discutindo com os médicos. Vejam bem, tem vários fatores causais ocupacionais, riscos físicos, químicos, biológicos, toda essa lista aqui são riscos causados pelo trabalho. Mas existe também essa outra lista, doença do grupo etário, e cada vez a média de vida do brasileiro está só avançando, a média de vida do brasileiro é trabalhador. Tem as doenças degenerativas, doenças pré-existentes. Por exemplo, o trabalhador pode ter uma perda auditiva do emprego anterior, que já traz essa perda auditiva. Pode ter atividades extralaborais, ele pode ter um hobby, eu citei o hobby aqui, né? Pode ter uma doença genética congênita, vulnerabilidade social, fatores psíquicos individuais, ele é mais ansioso, é mais deprimido, pode ter sequelas caiu da moto, por exemplo, ficaram sequelas, hábitos de vida, comportamento dele, dependência química. Então, o que acontece no processo? Normalmente, a inicial vem indicando esses riscos,
certamente, o trabalhador não tem interesse algum de elucidar esses riscos, mas os dois contribuem para o adoecimento. Me lembro até o caso que aconteceu certa vez, me contava um perito, uma paciente foi fazer uma perícia e falou: doutor, eu vim aqui e às vezes eu tenho uma dor aqui assim, mas vou dizer para o senhor, sistema nervoso eu não tenho não, dizia ela. Então, cada um já procura indicar, se defender do seu jeito. Mas, já? Meu Deus. Bem, vou tentar correr. Então, veja bem, segundo a doutrina civilista, nos antecedentes do dano, nós temos fatores condicionais, fatores causais, fatores circunstanciais. Por exemplo, no acidente de trajeto, o fator causal foi o acidente ocorrido na via pública. O fato de ele ser empregado é uma mera condição, anexo condicional, mas não há anexo causal. E tem fatores circunstanciais, podia estar chovendo, ser à noite ou não, outro detalhe, que não causais. E esses fatores causais podem ser laborais e extralaborais. Conjugando os dois, resulta doença. E aí vem as teorias tentando buscar a solução para a causalidade próxima, necessária, eficiente, determinante, adequada. Muito bem. Então, eu acho como fazer a gradação desses dois agentes, desses dois fatores. Fui buscar inspiração no que existe aí no ordenamento jurídico. A insalubridade tem 3 graus, a culpa também tem os graus. A tabela da CIF indica 3 graus, leve, moderado ou grave, ou completa, que as duas, a primeira e a última, não servem para a gente. Então, eu acho mais razoável, pelo princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, esses 3 graus. Estou sugerindo, acho que seria interessante, que o perito indicasse na sua pesquisa, no seu laudo pericial, na seguinte gradação da concausa. Se o trabalho contribuiu de forma leve ou baixa, e houve a contribuição intensa ou extralaboral ou alta, se o trabalho contribuiu de forma média e os fatores extralaborais também de forma média, ou então, no grau 3, se o trabalho contribuiu de forma intensa, naturalmente fundamentado, para que o juiz possa decidir. É preciso ter a informação do que ocorreu. Então, veja bem, no grau 1, fatores laborais, contribuição baixa, extralaborais, contribuição mais elevada. No grau 2, equivalentes os riscos. Isso aqui não é uma operação matemática. Naturalmente que a biologia não é a ciência exata. E no grau 3, fatores laborais elevados, extralaborais menores. Muito bem. E isso porque todas as decisões devem ser fundamentadas e a pesquisa da verdade é que o juiz deve buscar. O desfecho que ele vai dar é outra coisa, mas não podemos deixar de ter a informação, a meu ver. Então, eu acho que, veja bem, esse dispositivo, quando menciona, se houver excessiva desproporção da gravidade da culpa e o dano, o juiz pode reduzir equitativamente. Poderia ler também o seguinte: se houver excessiva desproporção entre o grau da concausa e o dano, o juiz pode reduzir equitativamente a indenização. Eu vou ter que passar depressa, mas veja esse artigo 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade da sua culpa, em confronto com a do autor do dano. Curioso que no anteprojeto das obrigações do Caio Mário, ele não mencionava culposamente, se a vítima concorre para o dano. E, segundo a interpretação, inclusive no direito comparado, essa interpretação não pode ser só no caso de culpa, tem que ser também no caso de nexo causal, não só na culpabilidade. O projeto do Caio Mário dizia nesse sentido. E aí, veja bem, esse aqui é o 945. Se houver culpa exclusiva da vítima, não há nem nexo causal. Mas e se houver a causalidade concorrente? Eu acho que o nexo causal é atenuado, a meu ver. Por isso que o Aguiar Dias, quando comentava o projeto do Código Civil, ele anotou essa diferença. Ele mencionou aqui, olha, volta a considerar a gravidade da culpa concorrente para determinar a participação na obrigação de indenizar, quando o melhor e mais exato critério na espécie
é o da causalidade. Não é o grau da culpa, mas o grau da participação na produção do evento danoso. Lição doutrinária de Aguiar Dias. Sérgio Cavalieri menciona que a doutrina atual prefere falar em concorrência de causa e não de culpa. Marcelo Junqueira, professor da PUC do Rio, também tem obra nesse sentido, menciona que é concorrência de causa e não só de culpa. Então, eu entendo que, nessa situação, deve haver essa modulação. O Código Civil menciona no 738, quando trata de prejuízo à pessoa transportada, que, se a vítima tiver concorrido para a ocorrência, o juiz vai reduzir equitativamente a indenização, dispositivo expresso, o que eu acho que serve aqui também como invocação analógica. Como fazer a mensuração, então, do grau da concausa para fazer a modulação indenizatória? Aí é a grande dificuldade. Caio Mário, tratando disso, mencionou que o bom senso repousará no justo contrapasso, o bom senso do juiz, para que não se amofine em demasia a reparação, a pretexto da participação do lesado, nem despreze essa última, em detrimento do ofensor. Aí é ponderação do juiz. Tem alguns casos aqui de jurisprudência, mas não vai dar tempo de analisar. Uma notícia rápida, esse aqui do STJ, mencionando que a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea que gerou o acidente, concorrência de causas, e houve, então, a redução da indenizatória. Esse caso aqui, uma concausa, porque o órgão público não mandou o exame clínico a tempo do diagnóstico de câncer e a doença progrediu, então houve uma concausa, porque a pessoa também não procurou, e aí houve uma redução indenizatória. Esse caso aqui é interessante. Um agravamento da doença com morte subsequente. Um menor fugiu do estabelecimento hospitalar e a família não denunciou e acolheu a fuga dele. Em razão disso, o que aconteceu? Ele veio a falecer. Então, considerou o STJ que, nesse caso, houve uma concorrência de causa. Então, atualmente previsto 945, também o STJ está indicando isso, é fator determinante para reduzir a indenização. Esse aqui é um acordo do TST, recente desse ano. O TST, na 7ª turma, entendeu que houve, notadamente, a questão da concausa para aquisição da doença, e, por isso, houve uma redução do valor indenizatório para R$10.000. Então, o que eu estou, já finalizando, o que eu estou propondo? Que as perícias e o perito médico, analisando aquela tabela de fatores laborais e fatores extralaborais, me indiquem o grau da concausa, para que eu possa fazer a modulação dos efeitos indenizatórios. Eu não posso pagar sempre insalubridade de grau máximo se houver 3 níveis de insalubridade. Acho que isso é justo, é equânime, e acho que a ponderação do valor ficará a critério do juiz. O juiz vai equitativamente fixar o valor cabível nesta concausa. O nosso tempo parece que já está esgotado, e eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição se houver qualquer debate. Muito obrigado.